Você já passou por uma situação que alguém combinou algo com você e não cumpriu com a sua palavra e não te deu nenhuma satisfação e te deixou na mão? Pois é, esse tipo de pessoas não fizeram isso apenas com você, mas também com outras pessoas. E elas têm algumas características que nos facilita identificar elas muito rápido e quando entendemos a ler essas pessoas através daquilo que elas falam, através dos seus comportamentos, fica muito mais fácil evitarmos fazer qualquer negócio com elas e assim não se estressar. Tem gente que acha normal viver dessa maneira, vive combinando as coisas com os outros e aí elas são tão desorganizadas que elas até queriam cumprir com algumas coisas o que elas prometeu, mas aí devido à falta de organização acaba tendo que deixar alguns e aliás a grande maioria na mão, pois ela só vai se esforçar para fazer aquilo que lhe convém e falo muito isso por aqui, que não podemos brincar com o nosso tempo e não permitir pessoas desse tipo tornar o nosso tempo à toa e o quanto mais rápido identificarmos elas, economizamos dinheiro, porque algumas situações vai envolver pouco ou muito dinheiro e tempo é muito precioso e não volta atrás. Em algumas situações, não dado o devido valor, custa muito caro, seja 10 minutos, meia hora, uma hora, até um dia, porque imagine que você tem amizade com um tipo de pessoa assim por um ano, e aí várias vezes essa pessoa pisa na bola com você, e se calcular o tempo perdido, quanto tempo vai dar? Talvez um dia, 2 dias, 15 dias, até um mês, e aí o tanto de coisa que você poderia fazer com esse tempo perdido não está escrito. Por isso, em relação a algumas pessoas, não adianta você ter dó, porque elas não terão dó de você, do prejuízo que você vai ficar devido à mancada que elas vão te dar. Então, muito cuidado com essas pessoas, porque esse assunto é muito sério para levarmos na brincadeira ou numa falsa ilusão que a pessoa não vai fazer algo conosco ou vai mudar. E esse vai ser o nosso assunto de hoje sobre como identificar pessoas que vivem inventando desculpas. E se é do seu interesse, te convido a você ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este. Deixe a sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo como você foi alcançado porque alguém curtiu. A primeira coisa que podemos observar em um tipo de pessoa que vive inventando desculpas para não assumir as suas responsabilidades é que elas possuem atrasos constantes nos seus compromissos e tem gente que é campeão disso. O que eu já conheci de gente assim não é brincadeira. Tem gente que é tão desorganizado que todo dia chega atrasado no serviço e não consegue cumprir com prazo em algo com a sua família, com seus vizinhos, com seus colegas, amigos e conhecidos. E a vida dessa pessoa vai de mal a pior, porque gente que não tem esse tipo de mentalidade e não tolera esse tipo de comportamento vai acabar se afastando e essa pessoa ou vai ficar rodeada de pessoas com esse tipo de atitude e vai ser um atrasando o outro, ou a pessoa vai acabar ficando sozinha e está tudo bem, cada um escolhe o futuro que quer viver, mas eu e você não podemos ficar perdendo tempo com um tipo de pessoa assim. Podemos tentar ajudar uma vez, 2 vezes, mas se a pessoa não quiser mudança, não podemos ficar perdendo nosso tempo, porque tem muita coisa de valor em jogo. Essas pessoas não conseguem ter noção do quanto ficar se atrasando para as coisas as prejudica e elas acham que está tudo bem, normal, dá para resolver, levar alguns na conversa e assim continuar vivendo dessa maneira. É aquele tipo de pessoa que te pede um dinheiro emprestado e coloca uma data para te pagar, só que na data de pagar aí você vai cobrar e ela diz para você voltar no final do dia e no final do dia te dá um outro prazo, como daqui uma semana, e aí vai inventar uma desculpa atrás de desculpa e vai te pagar em uma data bem longe a qual ela tinha combinado com você. Ou nem vai te pagar porque a desorganização é tamanha que não vai ter dinheiro para te pagar porque já tem um monte de outras coisas atrasadas na sua vida. É aquele tipo de pessoa que entregava o trabalho na escola atrasada e quando entregava, é aquele tipo de pessoa que não entregava no prazo o serviço para o seu chefe e acabava atrapalhando o serviço de todo mundo porque em uma empresa, um setor depende de outro setor. E aí se alguém sempre acaba atrasando as coisas, a empresa acaba tendo um rendimento muito pequeno. A próxima forma que identificamos uma pessoa que vive inventando desculpas é que elas frequentemente dizem passar por problemas improváveis. E esse daqui é complicado. Tem gente que é tão bom em desculpa que inventa coisas até inacreditáveis que só acontecem com elas. É aquele ser que diz que não vai conseguir cumprir com algo que diz que ia fazer porque o cachorro pegou gripe.
O papagaio está com dor de cabeça. Apareceu alguém muito querido que diz que acabou o gás e ela teve que ajudar financeiramente. E assim acabou faltando dinheiro para nos pagar. E aí não dá. É o cúmulo dos cúmulos. Elas, para justificar no emprego devido chegar atrasado todo dia ou pelo menos uma vez na semana, dizem que o ônibus quebrou o motor bem na vez que ela pegou o ônibus, o trem faltou gasolina e eu acho que nem é movida a gasolina o trem. Dizem que de repente deu uma dor de barriga muito forte e não conseguiu sair a tempo de casa. Dizem que tiveram um pesadelo e aí não conseguiu dormir direito à noite, não escutaram o despertador tocar. Dizem que o celular explodiu e não tocou o despertador e aí sempre uma desculpa nova para tentar parecer que ela é a pessoa mais certa do mundo e não foi intencional prejudicar os outros, mas boa parte das suas histórias são tão criativas que nem é difícil entender que é pura desculpa. Pedem dinheiro emprestado dizendo que a culpa é do governo o dinheiro dela não estar rendendo, que o patrão não reconhece o seu potencial e não aumenta seu salário, sendo que é a pessoa que não trabalha direito e todo mundo cresce na empresa, recebe aumento de salário, sobe de cargo e ela fica parada. Mas é mais fácil inventar coisas que não existem. Marca de se encontrar com os outros e sempre chega atrasada e bota a culpa no carro do aplicativo, no trânsito e a mesma história repetidamente. O problema não é ela, são situações externas, mas é a pessoa que não se organiza, sai em cima da hora atrasada de casa para se encontrar com as pessoas. A próxima forma é que ela não possui responsabilidade, pois qualquer coisa que acontece com elas, a culpa é dos outros. Elas são boas em se fazer de vítimas, pois tudo que acontece com elas são consequências das pessoas, pois tudo que acontece com elas são consequências das coisas externas e elas não têm culpa nenhuma. Se ela se atrasar para um compromisso, a culpa é da chuva, dos motoristas. Bem naquele dia que ela estava saindo de casa, todo mundo está andando muito lento. Ela fica sem internet em casa porque cortaram devido ao não pagamento e aí a culpa é dos empresários que aumentou muito as coisas e o dinheiro dela ficou curto, sendo que todo final de semana ela estava no shopping, todo final de semana era foto postada nas suas redes sociais de lanche com a galera. Era todo final de semana praia e aí não tem como, só dinheiro saindo. A consequência da pessoa é ficar bem dura de dinheiro. São aquelas pessoas que têm poucos amigos e colocam a culpa que ninguém se preocupa com ela, ninguém trata bem ela, só que, se bem pesquisado, a história é o inverso, onde ela nunca se preocupou com ninguém. Ela não trata as pessoas direito e aí se faz de vítima, onde na cabeça dela tudo ao redor conspira contra ela. Ela se propõe a fazer academia para ter uma saúde melhor e ela faz em companhia. E se sua companhia para de fazer, ela também já desiste e coloca a culpa que está sozinha, a pessoa deixou na mão. São pessoas que estão ruins de saúde, não cuidam e comem alimentos que só pioram a sua situação e coloca a culpa em terceiros como o serviço público não trata ela direito e nunca melhora. Não descobre seu problema. No mercado, coisas saudáveis estão muito caras e aí fazem muito terceirizar a responsabilidade quando a culpa é totalmente delas. É diferente dessas, são uma quantidade bem pequenas que quando achamos esses que têm responsabilidade com as coisas, que assumem seus BOs, precisamos manter essas pessoas por perto e dar valor, porque com elas conseguimos chegar longe na vida. Já esses outros que são medianos, têm péssimos resultados nas coisas, precisamos manter distância, porque senão elas só atrapalham quem está ao redor. E é bem capaz de alguma coisa acabarem colocando a culpa em nós. A próxima forma é que aquilo que elas contam são meio incoerentes, na maioria das vezes, onde elas contam uma versão do fato para um e outra versão do fato para outros, e aí elas vão se dando mal sozinhas. Se algo dá errado na vida delas, para uns elas dizem que a culpa é dos irmãos, para outros elas dizem que a culpa é do patrão, e inventam história para contar para os outros para tentar fazerem acreditar que ela é muito vítima das coisas. Geralmente, sem perceber, elas são pegas na mentira e se colocam em situações bem difíceis de sair, mas são contadoras de histórias. Se caso elas se contradizer para a mesma pessoa, tentam dar um jeito de maquiar as coisas porque tem alguns que ela consegue mesmo assim ainda levar na conversa.
Por exemplo, um dia elas chegam atrasadas na empresa e nesse dia diz para todo mundo que o problema foi o ônibus, quebrou. Aí no outro dia, se percebido, elas vão falar outra coisa, que chegaram atrasadas porque elas perderam o ônibus ou acabaram se atrasando antes de sair de casa. E aí, se é percebido que a história vai ganhando outras versões. É uma pessoa assim que não sabe sustentar a sua palavra, sendo que não tem nem como, porque são mentiras atrás de mentiras, fica bem difícil de acreditar nelas. Até para desconhecidos é difícil de acreditar se o nome que ela falou que tem é verdadeiramente o nome dela. Porque gente assim topa tudo, inventa a história que for necessária como desculpa para atingir seus objetivos e é literalmente perder tempo ouvindo o que as pessoas têm para falar. Elas são aquelas pessoas que dizem que já tiveram 3 carros na garagem, já tiveram mais de 10 casas, já moraram em diversos bairros, em outros países, e aí você olha para a cara do fulano e está nítido que é muita incoerência que a pessoa está dizendo. Parte da história pode até ser verdade, mas se está aumentando a história para levar alguém na conversa e fazer mais um de sua vítima. Elas podem inventar histórias parecidas com essas para tentar construir uma moral com alguém para fazer a pessoa fazer algo para ela que até não queria, como por exemplo, emprestar dinheiro. A próxima forma de identificar pessoas que vivem inventando desculpas é que vivem evitando compromissos, pois a pessoa só diz que vai fazer as coisas, diz que vai fazer dieta, diz que vai economizar dinheiro, diz que vai estudar, diz que vai aprender um novo idioma, só que elas não colocam data para iniciar isso e aí quando não trabalhamos com prazos fica muito difícil de algo sair do papel. E aí se questionadas elas dizem que vão fazer, só que não sabem quando. São aquelas pessoas que para evitar firmar um compromisso dizem que estão na dúvida para não colocar a data em algo e diz que vão pensar melhor. E são pessoas que adoram viver na zona de conforto, onde se tem alguém sustentando elas está ótimo. São pessoas que começam a fazer algo com outras pessoas e param na metade do projeto. E pessoas assim não dá para confiar, porque com certeza, sem sombra de dúvida, 100% de certeza, elas vão nos deixar na mão em relação a algo e principalmente quando elas não verem mais vantagem em algo, ou seja, elas não conseguem sustentar a sua palavra quando elas veem certo prejuízo com algo que elas não tinham conseguido perceber. Elas são aquelas pessoas que o chefe pede para elas virem trabalhar em um sábado, feriado, e elas dizem que vão pensar, vão ver na agenda, e quando chega a hora H, a pessoa não está lá e nem deu satisfação. É aquela pessoa que o chefe pede para fazer 1 hora extra, ficar até um pouco mais tarde no serviço, e ela diz que vai pensar, vai ver na sua agenda, e quando vai ver, está se preparando para ir embora e ainda 1 hora antes do seu horário normal. É aquela pessoa que gosta de deixar as coisas em aberto, como, por exemplo, diz que vai ir na nossa casa durante o dia, só que não dá um horário específico. Diz que vai na semana, no final de semana, e aí não dá um horário específico e a gente fica lá plantado, esperando, e elas nem comparecem, nem dão satisfação e acabam atrapalhando toda a nossa agenda. Então são problemas, fique bem esperto com elas. E aí, gostou de aprender a identificar pessoas que vivem inventando desculpas? Tem mais alguma forma que você sabe que eu não falei aqui nesse vídeo? Já coloca nos comentários. Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa agora mesmo. E aqui do lado vou deixar a indicação de um outro vídeo que vai te ajudar como foi esse vídeo aqui e desejo um abraço, até a próxima.